Olá, aluno, olá, aluna. Nem fiz aquela pequena introdução de 7 segundos que eu deixo aqui passando a logo do PISB, né? Vamos direto. Vamos direto porque a gente tem tempo corrido, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre pegada hídrica. Vamos entender pegada hídrica, que é o último tópico aqui do nosso tópico estruturante, né? De. Como é que é mesmo o negócio? Como é que é o nome? Ah, tá aqui escrito do meu lado. Natureza e tecnologias. Louco. Loucura. Bom, vamos ver. Vamos lá, ó. Pensar em pegada hídrica é pensar no consumo de água indireta, ou consumo indireto da água. E a pegada hídrica são conceitos importantes para compreender como a água é utilizada de maneira não óbvia nas atividades humanas. Então, ambos os conceitos ajudam a quantificar e analisar o uso total de água na produção dos bens e serviços, permitindo uma visão mais ampla da utilização desse recurso vital. O consumo indireto da água refere-se à quantidade de água utilizada na produção de bens e serviços. Então, tudo que a gente usa, tudo que a gente produz necessita de água de alguma maneira. Então, esse é o consumo indireto. O consumo direto da água é: eu bebo água, inclusive tem que beber, bebo água, eu tomo banho, eu lavo louça, eu lavo roupa, eu limpo a casa, né? Eu uso a água, escovo o dente. Então, eu uso a água de forma direta. Eu estou ali vendo a água sendo utilizada, né? Eu preciso usar a água, eu sei que a água está ali. Então, esse é o consumo direto. O consumo indireto da água refere-se à quantidade de água utilizada na produção de bens e serviços que consumimos, mas que não é diretamente observado no momento do uso do produto. Então vamos lá. Usando dados da própria FAO, FAO é a Agência da ONU sobre Agricultura e Alimentos, tá? Os dados da FAO dizem que a pegada hídrica da comida alcança 70% do gasto da água que temos no mundo. Então a gente vai pensar em comida primeiro, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente observar a pegada hídrica, tá? Pegada hídrica pensando em legumes e cereais. Para a produção de arroz, por exemplo, nós gastamos 1.700 litros. Trigo, 500 litros. Olha aqui, ó, o consumo do arroz, tá? Milho, 450 litros. Lentilha, 25 litros. Para uma maçã, 70 litros. Para uma laranja, 50 litros. Batata, 25 litros. Alface, 13 litros. Tomate, 13 litros de água. E aí, aqui ele traz pra gente as informações. Por exemplo, para carne, tá? Para carne. Para 1 quilo de carne, eu vou gastar, e aí a gente vai sempre botar 1 quilo, tá? Para 1 quilo de carne, a gente vai gastar 8.700 litros no cordeiro, 6.000 litros no porco, 15.000 litros na carne bovina e 4.300 litros no frango. Isso, obviamente, é um valor médio na conta mundial, tá? Agora, para 1 litro de leite, eu gasto 1.000 litros de água. Para uma jarra de café, 840 litros. Uma jarra de 1 litro de café, será? Garrafa de vinho, 720 litros de água. Um copo de suco, 190 litros de água. Um chopp ou cerveja, 106 litros de água. Uma xícara de chá, 35 litros de água. Para a produção da manteiga, 1 kg de manteiga, 2.700 litros. 1 kg de queijo, 2.500 litros. Para a fabricação de um hambúrguer, 2.400 litros. E um saco de batata, 180 litros de água. Só o saco de batata, tá? Lembrando, gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu tenho um cachorro, a bendita da cachorra tá lá latindo, porque é hora de saída de escola. Tem criança passando na rua, ela ama criança, então ela tá latindo para as crianças, tá? Deve ter alguém passando com o cachorro também, ela tá um pouco nervosa. Mas mesmo assim, a gente não pode parar a nossa aula, então a gente vai seguir, tá? Vamos pensar na pegada hídrica da seguinte forma: existe a pegada hídrica azul, a verde e a cinza, tá? Essas pegadas, elas são determinadas a partir do nível de gasto para o consumo da água. Então, ó, refere-se à pegada hídrica azul, refere-se à quantidade de água doce que é retirada da fonte de superfícies ou subterrâneas para o uso, seja na agricultura, na indústria ou no consumo doméstico. Esse componente abrange a água utilizada em processos que não retornam para a fonte original, tá? Como a evaporação. Então, a água vai acabar retornando para a natureza, mas no formato de evaporação, não volta para a fonte original, mas volta. Então, é uma pegada hídrica, mas ela é branda. A pegada hídrica verde representa a quantidade de água da chuva que é armazenada no solo, utilizada pelas culturas durante o seu crescimento. Ou seja, eu vou aproveitar muito mais da água da chuva do que da retirada dessa água de um corpo hídrico. Esse componente é especialmente relevante na agricultura, onde a irrigação pode não estar presente. Então vou ter que tirar a água de algum outro lugar, porque não tem a irrigação natural da precipitação. A pegada hídrica cinza relaciona essa água necessária para diluir poluentes gerados na produção e no uso de produtos. Então eu preciso usar água para diluir produtos químicos e poluentes
para retornar essa água para o meio ambiente. Tá? A água é necessária para restaurar a qualidade da água usada para evitar que ultrapasse limites aceitáveis de contaminação. Então essa é a cinza, tem a ver com contaminação. A azul tem a ver com evaporação. E a verde tem a ver com a utilização da própria chuva na produção agrícola, tá? Então a pegada hídrica ela pode ser dividida nessas três fases. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico da própria FAO. Tá aqui o site da FAO, Virtual Water, da FAO.org. Vocês podem procurar depois, FAO.org, tem lá. Eu vou deixar para vocês o PDF, mas depois se vocês quiserem acessar o site da FAO, vou deixar o link para vocês também, tá? Deixa eu abrir aqui a captura da imagem pra gente ver a pegada hídrica bonitinha. Essa aula vai ser um pouco mais curta que as outras, né? Mas é só pra gente lembrar que é importante esse tema. Vamos lá, Opera Virtual Water aqui. Tá aí pra vocês, ó. How much? Né? Quanto? Um copo de chá, uma xícara de chá, né? 35 litros. Uma xícara de café, 140 litros de água. Essa é a parte da água na produção, no processo de produção. Nós precisamos entender, né, que para crescer, para gerar, né, maçãs, eu já não sei mais a tradução, já me perdi na tradução aqui, mas vocês entenderam que para fazer qualquer tipo de produto a gente necessita de água. Por exemplo, uma taça de vinho, 120 litros, um copo de cerveja, 75 litros, um copo de suco de maçã, 190 litros de água. Então, aqui é o que nós necessitamos. O que nós precisamos, por exemplo, para fazer um copo de suco de laranja, 170 litros de água. Você fala, Jason, mas meu copo de suco de laranja tem 200 ml. Como é que pode ter 170 litros de água necessário para fazer um copo de suco de laranja? É porque você não pega uma laranja só no pé, né? Lindo. Você precisa gastar 170 litros de água para produção da laranjeira no laranjal para criar, para que ele possa crescer saudável, gerar a laranja, e aí você tira as laranjas para fazer o suco. Então, no total de toda a vida produtiva útil para você fazer um único copo de suco de laranja, você gastou 170 litros de água. Para uma maçã, 70 litros. Para um ovo, 135 litros. Para um copo de leite, 200 litros. Para uma laranja, 50 litros. Para uma batata, 25 litros. Tá? Para um tomate, 13 litros. Para uma fatia de pão, 40 litros. Para uma fatia de pão com queijo, 90 litros. Para um saco de batata, 185 litros. Batata crisp, batata chips, né? E para um hambúrguer, 2.400 litros, de acordo com a FAO, que é aqui, ó. FAO é a empresa, né, a Organização de Agricultura e Comida das Nações Unidas, tá? Entendendo isso, percebendo isso, a gente vai entender o seguinte, que a produção dessa consumo de água indireta, ela é interessantíssima quando a gente para pensar qual seria então o limite colocado pela própria FAO para o ser humano. Um indivíduo por ano deve consumir no máximo 1 milhão de litros de água, tá? No consumo geral, total, direto e indireto. 1 milhão de litros de água por ano um indivíduo deve consumir, tá? O Brasil passa disso, chega a beirar os 2 milhões, os Estados Unidos tá nos 2 milhões, mas o Brasil pode superar porque nós temos muito recurso hídrico suficiente. Vários outros países têm essa escassez hídrica calculada dessa forma. Consome lá 1 milhão, que é o aceitável pela FAO, mas ao mesmo tempo não tem essa produção de água suficiente para suprir a necessidade de 1 milhão, tá? Então a gente tem que consumir muito menos de 1 milhão, obviamente, né? Mas a gente consome muito mais devido a termos abundância desse recurso no país, tá? O Brasil consome bastante água porque nós temos muita água para isso e a gente acaba não dando tanto valor e não dando tanta importância para essa água que vai ser um dos pontos fundamentais de destaque do Brasil no cenário internacional quando a gente pensa num recurso que o Brasil tem e o mundo deseja, tá? É isso. Esse foi o nosso módulo 2. A gente se vê no módulo 3 para falar sobre fontes de energia. Vou falar sobre são só 2 aulas sobre fonte de energia. É o menor módulo que a gente vai ter. Depois a gente vai falar sobre meio ambiente, que vai ser um pouco extenso, mas não tão grande quanto esse módulo 2, que ele é bem abrangente, né? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou, muito obrigado.